Fala galera, tudo bem? Vamos falar mais uma vez sobre data FIFA, dando sequência aos vídeos específicos aqui sobre algumas das seleções da UEFA. Tem vídeo sobre a Alemanha, sobre a Noruega, sobre a Dinamarca. Vamos falar sobre a Suécia. A Suécia estreou e largou com 100% depois de 2 rodadas. É líder no grupo da Espanha, né? A Espanha teve muita dificuldade nesse princípio aí de eliminatórias e a Suécia conseguiu a vitória de 1-0 para cima da Geórgia, depois a vitória por 3-0 para cima do Kosovo. Tem 6 pontos, né? 2 vitórias em 2 jogos. Deve travar, pode travar essa disputa com a Espanha, seria uma surpresa enorme a Espanha ficar fora. E além disso, a Suécia foi notícia na semana, gerou holofotes, atraiu atenção, porque teve a volta do Ibra, né? Desde 2016 sem jogar pela seleção, já veterano, vai jogar Euro, a não ser que aconteça algum tipo de lesão, alguma coisa do tipo, tomara que não, mas a tendência é que jogue a Euro e tá na briga por uma vaga na Copa, que também seria muito legal, afinal de contas o Ibra jogou as Copas de 2002 e 2006, então voltar a jogar uma Copa em 2022 seria muito legal também, para um jogador tão importante, o maior artilheiro da história da seleção da Suécia. E a Suécia venceu os 2 jogos então, a gente pode falar um pouco mais sobre como é esse funcionamento da equipe, como foi a entrada do Ibra na equipe, na estrutura do time do Ian Anderson, não chega a mudar a estrutura, a Suécia joga de uma forma bastante definida, jogou assim na Copa do Mundo de 2018 e fez uma boa Copa dentro da sua proposta. Dificilmente vai ser um time empolgante, um time até agradável de ver jogar, dificilmente vai ser, mas é um time que tem conseguido competir dentro da sua estratégia. Então quando a gente olha até pra essa região mesmo ali, né, eu gravei vídeo sobre a Dinamarca, hoje talvez seja a seleção com maior qualidade individual dessa região da Europa, com a maior qualidade individual quando a gente olha pra escalação, com um time que vai tentando ganhar repertório também ofensivo. A gente olha pra Noruega, tem atrações individuais, mas um time que em nível médio de time, de escalação, ainda está bem aquém de Suécia e Dinamarca. A gente olha para a Finlândia, tem sido um time extremamente competitivo, né, nos últimos tempos aí, conseguiu vaga inclusive para Euro. E no caso da seleção da Suécia, é uma seleção que atrai menos atenção, claro que com a chegada, com a volta do Ibra, volta a atrair um pouco mais de atenção do ponto de vista de capacidade individual, mas coletivamente não é um time que se propõe a praticar um futebol dos mais envolventes. Então olhando para o campinho, falando um pouco sobre essa semana até. Eu gravei o vídeo aqui falando sobre como as seleções na UEFA estão precisando usar mais o elenco e a gente tem visto as seleções rodando o time de uma rodada para outra. Naquele vídeo eu falei especificamente sobre as cabeças de chave, sobre pote 1. A Suécia não é pote 1, ela está no grupo em que a Espanha é cabeça. E a Suécia tem também a questão dessa data FIFA, né? Eu falei naquele vídeo sobre como jogar 3 rodadas de eliminatórias num espaço de uma semana acaba castigando muito o elenco. Só que se a gente for olhar para o caso da Suécia, a Suécia jogou 2 partidas ali coladas, mas não vai ter a terceira, né? A Suécia está num grupo de 5 seleções. Então, é um grupo que, por ter um time a menos, você vai ter folga para uma seleção. E no caso da Suécia, essa folga vem na terceira data dentro dessa semana de data FIFA. Então a Suécia jogou contra a Geórgia, contra Kosovo, e agora vai ter um amistoso contra a Estônia. Então, da primeira rodada para a segunda rodada, a Suécia não precisou rodar o time. Na verdade, foi uma substituição apenas na formação inicial, no time titular da Suécia de um jogo para o outro. Então não foi o caso de mexer tanto no time, o que até facilita para a gente falar em time base do momento, em estrutura da equipe. E aí olhando para o campinho, uma Suécia que parte de um 4-4-2, é um 4-4-2 já bem definido, bem conhecido, não é de agora do Ian Anderson. A novidade é o Ibra, então Ibra e Isaac formaram uma dupla de ataque, foram os 2 jogadores mais avançados, uma linha com 4, né, tendo o Lustig no lado direito, aí Lindelof e Elander formando a dupla de zaga, Augustinsson na lateral esquerda, o meio campo com Christopher Olsson e Sebastian Larsson, veterano Larsson, no centro do campo. Pelo lado direito, aí olhando para estreia nas eliminatórias, né? Vou falar primeiro do jogo contra a Geórgia. Aí jogou o Kulusevski aberto pelo lado direito e do lado esquerdo o Claesson jogando por lá com a dupla de ataque à frente. Então quais são as variações e pelo que joga essa seleção da Suécia? A Suécia é uma seleção que até apresenta determinada variação, não diria nem que seja uma variação de ocupação do campo de ataque, porque não é a ideia da Suécia prolongar muitos períodos de posse de bola. Até tem alguns períodos um pouco maiores. Contra a Geórgia, por exemplo, até foi uma Suécia que tentou pressionar um pouco mais, tentou incomodar um pouco mais a saída de bola, diferente do que aconteceria na rodada seguinte e do que costuma ser o padrão da equipe. Mas é um 4-4-2 que no momento com bola dá liberdade para o corredor esquerdo ser ocupado pelo Augustinsson, que é um lateral esquerdo que tem essa... Já está acostumado a jogar como ala pela esquerda, tem a chegada à frente, não é a chegada do drible, da individualidade, é a chegada para atacar o corredor e buscar o cruzamento.
porque é um jogador que pega bem na bola para fazer esse tipo de cruzamento. Então, a estrutura da Suécia, e aí, independentemente da questão do desenho em si, a ideia da Suécia geralmente é trabalhar a bola sem fazer questão de esticar tanto a posse, então não é aquele caso de distribuir as peças no campo de ataque para tentar encontrar espaços com paciência, trabalhando bola, não é bem por aí. A ideia da Suécia é tentar colocar o time numa situação em que seja mais vantajoso você jogar a bola para a área, você buscar uma ligação mais direta, você tentar um cruzamento para suas duas referências. E nesse caso são dois jogadores de porte físico. E são dois jogadores que têm mobilidade. O Ibra, pela qualidade, não é já não é garoto, então evidentemente não é um jogador que vai ficar circulando pelo campo o tempo todo. Mas é um jogador que tem muita capacidade para prender a bola na frente, para ganhar os duelos, para usar o corpo ainda como um pivô e pela qualidade, pela capacidade técnica, dar sequência aos lances. A partir do pivô ou prendendo a bola girando para cima de um defensor. E do lado dele o Isaac é um jogador que ainda tem essa explosão também para um tiro curto receber uma bola em profundidade eventualmente, mas também é um jogador com estatura para receber uma ligação direta. Então é uma Suécia que tem dois centroavantes ali basicamente e que a ideia do jogo é lançar a bola para esses dois. Se conseguir avançar no campo o suficiente para gerar uma vantagem, chegar à linha de fundo pelo lado esquerdo com o Augustinson e jogar a bola lá para dentro, melhor ainda, vai ter chance de ter mais gente ali. Então como que o jogo se desenvolve? No caso contra a Geórgia, o Kulusevski, o meia bem aberto pela direita, do lado esquerdo o Klaesson fechando, virando um meia a mais por dentro, mais próximo da dupla de ataque, enquanto o corredor ficava aberto para Augustinson. E a dupla de volantes tem no Olsson o termômetro da distribuição. Ele é o jogador que vai tentar fazer esse direcionamento. Nem sempre procurando o passe curto, muitas vezes tentando lançar, tentando achar opções pelos lados, ou até mesmo já tentando acionar os dois homens de frente. Então esse direcionamento não é o direcionamento do calma, vamos recomeçar e com calma chegar até a área adversária. Não, é um direcionamento do tipo: qual é a melhor opção de passe que eu tenho aqui para me aproximar do passe final? A Suécia quer lançar a bola para a área. Então vira um jogo muitas vezes de uma ligação mais direta, mesmo que nem sempre essa saída já comece na ligação direta. De um jogo para o outro essa diferença foi até bastante nítida. Contra o Kosovo isso ficaria bem mais claro na segunda rodada. Então essa foi a estrutura inicial da Suécia e a variação, o funcionamento da Suécia na primeira partida. Detalhe, o Ibra acabou dando assistências nos dois jogos, né? Então não foram gols do Ibra, mas foram assistências justamente dentro dessa ideia de bola viva dentro da área, porque é um time que vai procurar jogar muito a bola lá pra dentro, e aí tendo o Ibra podendo, num passe, numa ajeitada, numa dividida, ajeitar ou encontrar um passe para quem chega de trás ou quem tá na área, excelente, é o que a Suécia quer. Então o Ibra deu assistências nos dois jogos, a assistência do gol do 1-0 na primeira partida, a assistência do 1-0 no 3-0 da segunda partida. Então contra Kosovo, na segunda rodada, já foi um jogo, aliás, contra a Geórgia a Suécia chegou a correr risco, poderia até ter tomado empate na reta final da partida. Contra a Geórgia foi um 3-0, contra o Kosovo foi um 3-0, mas não ter sido um jogo tranquilo o tempo todo também não. O jogo chegou a ter chances do adversário no primeiro tempo, aí tem um erro de saída de bola que gera o segundo gol, que aí sim dá uma tranquilidade maior. Qual foi a novidade em termos de escalação de um jogo para o outro? A saída do Kulusevski e a entrada do Forsberg. O Forsberg fez um bom jogo, inclusive, foi um dos melhores em campo, talvez o melhor em campo da Suécia na segunda partida das eliminatórias. Aí ele sendo esse meia aberto pela esquerda, que não fica bem aberto. Fica aberto só para fechar uma segunda linha com 4 no momento sem bola, porque esse é o padrão de comportamento da Suécia. Mas no momento com bola, centralizando, sendo quem mais tentava municiar a dupla de ataque, ele criou, construiu boas jogadas em arrancadas, em passes em profundidade, ele deixa o Isaac na cara do gol, por exemplo, no primeiro tempo do jogo contra Kosovo, e o atacante da Real Sociedade acaba desperdiçando, mas enfim, foi uma boa partida do meia do Leipzig na segunda rodada das eliminatórias. E o que mudou foi, como o Kulusevski saiu e o Forsberg entrou para ser esse meia que parte da esquerda para dentro, pela direita quem jogou foi o Klaesson, que inverteu de lado, né? E aí até buscando menos o fundo do que o Kulusevski, muitas vezes centralizando um pouco mais. Nos dois jogos, a estrutura é linha de defesa com 4, com mais liberdade para o lateral esquerdo. Então no momento com bola, a tendência é ter o Augustinson se projetando para atacar o corredor, enquanto o Lustig fica um pouco mais. Não é que ele seja um zagueiro, ele é um lateral direito, mas que compõe mais a base da saída de bola, enquanto o outro lateral se manda. Então as variações são parecidas em termos de estrutura. No segundo jogo, que ficou mais nítido ainda, foi a Suécia da ligação direta. Foi a Suécia que, quando a gente olha, por exemplo, o mapa que eu tirei do WhoScored, mostra a quantidade de passes longos, e nesse caso cada bolinha aí no campo é um passe longo buscando o campo de ataque a partir dos 4 jogadores da linha de defesa mais o goleiro. Então,
Olha como a Suécia buscava muito essa ligação direta. Como a Suécia quer se estabelecer no campo de ataque? Ligação direta para tentar uma casquinha, uma raspada, um pivô. E quem apareceu muito dessa forma? O Ibra, como o cara que recebe o jogo direto. O Ibra foi o jogador que mais ganhou duelos pelo alto dentro da partida. Também o gráfico tirado do WhoScored mostra 11 vitórias em duelos aéreos, o que individualmente é um número altíssimo. Um jogador só fazer isso, o Ibra ganhando essas ligações diretas em disputas com o adversário. Então foi uma Suécia muito mais dessa ligação mais direta. Como eu falei, assim, não é um futebol bonito, não é um futebol dos mais agradáveis, mas pode funcionar, pode ser competitivo. Vamos lembrar que a Suécia na Copa do Mundo conseguiu um bom desempenho a partir disso. É um time que tenta ser sólido defensivamente, a partir das duas linhas com 4, sem fazer tanta questão de subir para pressionar lá no campo de ataque, então tenta se posicionar e se proteger no campo de defesa. Recuperou a bola, não é um time de tanta velocidade assim para tentar castigar o adversário no contra-ataque. Então precisa ser um time que vai tentar alguns passes mais curtos para dar tempo para colocar peças no ataque e aí procurar uma ligação mais direta ou uma forma de avançar no campo até chegar numa altura em que dê para cruzar a bola para a área. Esses são um pouco os caminhos que a Suécia busca dentro das partidas com Ian Anderson. E eu não estou falando como crítica não, estou falando como identificação de uma maneira de jogar. Como eu sempre falo, assim, é válida como qualquer outra. Se você consegue competir executando a sua proposta, tanto faz qual é a sua proposta. Ela é válida. A Suécia tem conseguido competir assim. Convincente, não chega a ser. Mas é uma estrutura, um tipo de jogo que já está consolidado dentro desse trabalho do Ian Anderson, que não vem de agora. Então, a novidade do Ibra ele acabou aparecendo mais no segundo jogo do que no primeiro, muito por conta de receber tantas vezes essa ligação mais direta e acabou dando uma assistência em cada partida. Enfim, é uma atração, é um grande jogador do futebol mundial já há muitos anos, de volta à sua seleção, é a estrela da seleção. Vamos ver de que forma a Suécia vai se sair dentro dessas eliminatórias. O espaço está aberto para vocês participarem aqui. Um abraço, até a próxima.